Alguns anfíbios passam por um processo denominado neotenia, no qual certas características das fases juvenis são mantidas no indivíduo adulto. Os axolotes, salamandras norte-americanos, são exemplos desse fenômeno. Os animais neotênicos podem permanecer aquáticos e apresentar brânquias externas como os juvenis de sua espécie, enquanto os demais se tornam terrestres. Tais características anatômicas e ecológicas são acompanhadas por adaptações fisiológicas. Identifique o principal composto nitrogenado excretado pelos axolotes neotênicos e pelos terrestres. Justifique sua resposta. Bom, então a neotenia é o nome dado à propriedade, em animais, de retenção na idade adulta de características típicas de sua forma jovem, ou seja, de sua forma juvenil. Então, como diz aqui no enunciado, os animais neotênicos, eles permanecem aquáticos e apresentam brânquias externas, iguais os animais jovens da sua própria espécie. Bom, os animais têm seu sistema reprodutor maturado e se reproduzem normalmente, porém seu aspecto externo é de um indivíduo jovem, ou seja, ele passa a se reproduzir, mas o aspecto dele continua sendo da forma juvenil. A neotenia ocorre em salamandras. Exemplo, o axolote conserva durante toda a vida as brânquias externas. Bom, a questão quer saber qual o principal composto nitrogenado excretado por esses axolotes neotênicos e pelos terrestres. Então vamos ver um pouquinho sobre os compostos nitrogenados excretados por diferentes grupos animais. Bom, na maioria dos animais aquáticos, a principal substância excretada é a amônia. Por isso, eles são chamados de animais amoniotélicos. Nos mamíferos, em muitos anfíbios, tubarões e alguns peixes ósseos, o composto nitrogenado excretado é a ureia, e eles são chamados animais ureotélicos. Já nas aves, insetos, muitos répteis, gastrópodes terrestres, por exemplo, o composto nitrogenado é o ácido úrico e por isso eles são chamados de animais uricotélicos. Mas qual a principal diferença entre esses compostos? A amônia é uma substância muito solúvel em água e muito tóxica, devendo ser diluída em um alto volume de água. Por isso é que é excretada principalmente por animais aquáticos, devido a essa necessidade de grandes quantidades de água. Já a ureia é menos tóxica do que a amônia, por isso é que pode ser excretada por animais terrestres, não ovíparos. Por que não ovíparos? Porque se a ureia fosse acumulada dentro do ovo, acabaria intoxicando o embrião. Diferente do ácido úrico, que é o menos tóxico dos três. O ácido úrico também é o menos solúvel em água, e é por isso que ele está presente na maioria dos répteis e das aves, pois os répteis e as aves são ovíparos. E o ácido úrico, sendo pouco solúvel em água, ele não se espalharia pelo embrião. Na realidade, ele precipita e se acumula num compartimento separado. Então, a forma neotênica do axolote deve eliminar amônia e a forma terrestre deve eliminar ureia. As transformações da amônia em ureia podem ser feitas através do ciclo da ureia. Então, eu tenho aqui o ciclo da ureia. Então, a questão quer saber qual o principal composto nitrogenado excretado pelos axolotes neotênicos e pelos terrestres. Os axolotes neotênicos que permanecem aquáticos produzem amônia, que pode ser facilmente excretada com grande consumo de água. Os axolotes terrestres produzem ureia,
que é excretada com menor consumo de água. Questão encerrada.